Amém, bom dia, de verdade. E eu te convido então a abrir aí em Atos, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 16. Como o Guilherme mencionou, para você que nos visita, a gente está numa série de exposições bíblicas no livro de Atos. A semana passada a gente viu o início do capítulo 17, e hoje, então, a gente vai ler o restante. Atos 17, do versículo 16 ao 34. Atos 17, 16, diz o seguinte: Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que esse falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos. Pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram a Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. 22. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas, quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram, e outros disseram: sobre isso te ouviremos em uma outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, que nos salva, Senhor, das trevas dos nossos próprios pensamentos e do nosso coração rebelde, Senhor. Brilhe mesmo, Deus, com graça, com poder sobre nós nessa manhã, iluminando os olhos do nosso coração, Senhor, para nos lembrarmos de quem nós somos e de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto diz que o que foi narrado aqui aconteceu, como diz o versículo 16, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas. Ora, quem são eles?
são Silas e Timóteo, os companheiros missionários de Paulo. A gente tem que lembrar que a gente está aqui no contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo partiu com Silas para fortalecer as igrejas que ele tinha fundado na região da Galácia, na sua primeira viagem. E, ao chegar em Listra, que era uma dessas igrejas, ele escolhe também Timóteo para acompanhá-los. Então, eles partem por direção de Deus para a região da Macedônia, para anunciar ali pela primeira vez o Evangelho. Eles chegam a Filipos, anunciam o Evangelho, há conversões, mas Paulo e Silas são presos, né? Sofrem, inclusive, violência física, e depois são soltos. E quando eles são soltos, eles se encaminham em direção à capital da Macedônia, que era Tessalônica, onde, mais uma vez, Paulo e seus companheiros anunciam o Evangelho, há conversões, mas também há resistência, e resistência a tal ponto que eles têm que fugir da cidade. E eles vão para uma cidade vizinha, chamada Bereia, onde, mais uma vez, eles anunciam o Evangelho, pessoas começam a crer, mas como está aí no versículo 13 do capítulo 17, olha o que tinha acontecido logo antes, em Bereia, versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá incitar e acirrar as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. De lá, partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Então, o que aconteceu, irmãos? A perseguição em Bereia foi tão grande que uma comitiva de irmãos fugiu à noite com Paulo para a região litorânea para poder levá-lo para uma região distante onde ele estivesse seguro, e o deixaram em Atenas. Mas Silas e Timóteo, seus companheiros, ficaram lá em Bereia, e Paulo pediu para essa comitiva, quando retornasse, dizer a Silas e Timóteo para que viessem ter novamente com ele o mais depressa possível. E Paulo está aqui então em Atenas, sozinho, após esse período de perseguição, esperando pelo retorno de seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo. Irmãos, podia ser uma espera cômoda. Podia ser uma espera cômoda. Afinal, Paulo está sozinho, ele não vai querer arrumar confusão sem ter apoio, né? Sem ter companheiros ali junto com ele. E, além disso, ele está em Atenas. Paulo era um homem culto, tinha sido formado em Tarso, uma das 3 principais cidades, por assim dizer, universitárias da época. Ele tem consciência dos filósofos, dos poetas atenienses. Ele está numa cidade cheia de atrativos para uma pessoa culta. E ele está vindo de um período, convenhamos, de muita perseguição, né? De ser preso, de ter que fugir. Então, ele podia ter se dado uma trégua. Afinal, ele está ali sozinho, numa cidade atrativa, depois de muito sofrimento. Quem sabe podia ser um tempo de descanso para Paulo. Mas ele não se acomodou, irmãos. Pelo contrário, o texto diz que Paulo ficou incomodado. Enquanto esperava por eles em Atenas, está aí no versículo 16, sentia grande indignação. Algo incomodou Paulo. Algo mexeu com ele e não deixou ficar parado. Algo motivou Paulo a tomar uma atitude, tomar uma ação, mesmo estando sozinho naquela cidade. O que foi? O texto diz, Paulo ficou indignado com o nível de idolatria que estava presente ali em Atenas. O texto fala no 16 aí, sentia grande indignação, por quê? Vendo que a cidade estava cheia de ídolos. A imagem aqui na linguagem original em grego é como se Paulo estivesse vendo que a cidade de Atenas estava debaixo de uma sombra densa, provocada por uma floresta de imagens. Historiadores da época dizem que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que uma pessoa, nessa época. Por onde você passava, tinha um altar, tinha um monumento, tinha um templo, tinha um panteão, os deuses do Olimpo. Enfim, Paulo vê aquela situação, aquela realidade, e ele sente esse nível de religiosidade mal direcionado para deuses falsos. Ele se incomoda e fica indignado com o grau de confusão religiosa, de engano espiritual que dominava a cidade. A gente pode pensar aqui que é mais ou menos o que a gente vê no Antigo Testamento com a chamada empatia profética, né? Essa característica dos profetas de, quando olham para uma situação, sentirem como Deus sente sobre aquela situação. Então,
Paulo não se impressiona exatamente com a arquitetura ou com a beleza e a arte das imagens, porque ele olha para aquilo e ele sente o que Deus sente, que é o fato de que o único que seria digno de receber glória não está recebendo, e os homens, pelo contrário, estão dando honra para aquilo que não é digno de receber essa honra. Isso incomoda Paulo. Ele sente, por assim dizer, uma ira santa, né? Um zelo, um ciúme pela glória de Deus. Talvez uma imagem que a gente poderia pensar é o seguinte: imagina um reino em que tem um rei benévolo, que garante todas as condições de possibilidade de vida dos seus habitantes, a provisão, a proteção. Mas os habitantes, ao invés de reconhecerem esse rei, criam inúmeras lendas e mitos sobre quem, no fim das contas, está cuidando de fato deles, e fazem placas em homenagem, bustos em homenagem a esses mitos. Imagina que, se você conhece o rei, você chegaria nesse reino e ficaria incomodado. Não, gente. Vocês estão cometendo uma grande ofensa, deixando de reconhecer quem de fato está por trás de todas as benesses que vocês experimentam e honrando lendas e mitos. E é isso que toma o coração de Paulo. Mas ele não fica só no sentimento, né? Paulo, motivado por essa indignação santa, parte para a ação. Ele abraça um não comodismo e literalmente coloca a boca no trombone. É isso que fala aí o versículo 17. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Então, Paulo fica tão movido por esse engano que está presente na cidade de Atenas, que no sábado ele vai para a sinagoga pregar para os judeus e os gregos tementes a Deus, e de segunda a sexta ele vai para a praça da cidade falar no meio da rua para quem quisesse ouvir o anúncio do evangelho, que ao mesmo tempo denuncia qualquer lenda e mito que não reconhece o Deus único e verdadeiro. E a praça aqui era a Ágora de Atenas, que seria o equivalente hoje ao centro da cidade, né? É o lugar onde estava o centro comercial, onde as pessoas circulavam, os imigrantes, né, passavam por ali. Então, Paulo vai para o coração da cidade, segunda a sexta, e fica ali anunciando a mensagem do Evangelho, sozinho, irmãos, anunciando o engano sobre o qual aquela cidade estava. Observem, ele não usa de violência, apesar de estar indignado. Ele não chutou nenhuma santa, ele não jogou pedra em nenhum terreiro, ele não bateu em nenhuma pessoa. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma arma muito mais poderosa. E ela é mais poderosa porque ela pode ir na raiz daquele engano, que é o coração. E Paulo anuncia, então, corajosamente o Evangelho, porque ele sabe que ele precisa libertar as pessoas do auto-engano, de suprimirem o conhecimento de Deus que foi dado na criação. E Paulo faz esse anúncio poderoso, sabendo que ali está uma arma verdadeira contra aquelas ilusões. Irmãos, isso é impressionante. Isso é impressionante. Você poderia pensar Paulo contra mundo, né? Paulo sozinho, em Atenas, colocando a boca no trombone contra as práticas e instituições vigentes e sustentadas pelos atenienses. A sociologia não consegue explicar o fenômeno Paulo. E eu te pergunto, o que te incomoda? O que mexe com você? O que também te tira do conforto e te move para a ação? Um primeiro convite desse texto é que talvez a gente deveria ficar menos preocupado com quando será o meu próximo período de trégua, leia, férias, e mais interessado em como Deus vê a situação em que eu estou e o que eu posso fazer a respeito. Como o fato de que eu fui iluminado pelo Evangelho me dá olhos que enxergam para além só da beleza e da arte humana, mas conseguem ver a direção para a qual isso está orientado, e se essa direção é correta ou não, e o que eu posso fazer para ajudar os grandes artistas a honrarem quem verdadeiramente deve ser honrado, os grandes filósofos a refletirem sobre quem verdadeiramente merece reflexão. Que Deus te incomode, irmãos. Que Deus nos tire do comodismo. Esse é um primeiro convite claro desse texto. E quando isso acontece, quando a gente sai do comodismo e começa a dar testemunho, não violento, mas amoroso, da verdade cristã, o que começa a acontecer? Oportunidades surgem
de novos testemunhos que você não tinha nem imaginado. E é isso que aparece aí a partir do versículo 18. Paulo tem a sua primeira oportunidade, e talvez a primeira oportunidade na história da igreja, de esclarecer o anúncio do evangelho para um público culto pagão. E parece que esse é o objetivo de Lucas, de narrar detalhadamente esse episódio. Lucas vem mostrando que o evangelho está sendo esclarecido para diversos públicos. Ele já foi esclarecido para os judeus, ele já foi esclarecido para os prosélitos, que eram gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Ele já tinha sido esclarecido para gregos tementes a Deus, que ainda não tinham se convertido ao judaísmo, mas estavam se aproximando. Ele já tinha sido esclarecido para pagãos incultos, simples, como os habitantes de Listra, né, que a gente pregou aqui no último mês. Mas agora há uma novidade. É a primeira vez na história que o evangelho vai ser anunciado e esclarecido também para pagãos cultos, gente de alto nível intelectual. E é isso que acontece aí no versículo 18. Paulo começa a fazer um barulho na cidade, chamar a atenção. E aí, alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. As duas principais escolas filosóficas desse período em Atenas, os seus representantes passam a debater com Paulo lá na praça, no centro da cidade. Irmãos, isso mostra que há sim um lugar para o debate de alto nível no testemunho cristão. Há um espaço para cristãos pensantes que vão dar um testemunho em ambientes altamente intelectualizados ou com alto nível cultural. E isso deveria ser óbvio, mas infelizmente não é, por conta de uma série de teorias missiológicas aí que foram aparecendo, tentando se assenhorar da missão e dizer a quem a missão é enviada, e colocar critérios que reduzem o escopo da missão de Deus, que não é nada mais, nada menos do que toda a humanidade. E esse episódio é claro de que Paulo não se assenhora da missão dessa forma. Pelo contrário, ele está disposto a dar testemunho a gente simples, agricultores de Listra, mas ele também está disposto, se Deus assim o enviar, a dar testemunho no Areópago, o conselho de Atenas. Como ele mesmo fala mais à frente, dei testemunho tanto a pequenos quanto a grandes. A missão não é minha. A quem Deus me enviar, eu irei. E o que ele me mandar falar, falarei. Há um lugar para isso. Então, se é o seu caso, irmãos, se Deus te deu dons intelectuais, culturais, e isso te dá acesso a ambientes que são elitizados, por assim dizer, você não deve se sentir privilegiado sobre isso, né? Orgulhoso. Mas você também não deve se sentir envergonhado. Não há nada inferior a essa missão do que a missão de pregar na rua para um mendigo. Deus ama igualmente tanto o intelectual quanto o mendigo, que estão igualmente perdidos e quer alcançá-los. E a gente não pode escolher o destino da nossa missão por quão duro é o solo, ou quão mole é o solo. E, de fato, o que Paulo vai descobrir ao entrar em contato com esses filósofos? É que ele está entrando num solo rochoso. Paulo está entrando num solo duro, gente. Não é um público fácil de anunciar o evangelho. Por quê? Porque eles têm várias armas prontas para resistir à pregação. É o que acontece aí no restante do versículo 18. Olha a reação. Uns perguntavam, o que esse falador quer dizer? A típica atitude arrogante e soberba que caracteriza boa parte da academia, né? Quando alguém aparece com uma nova ideia, você tem diploma de doutorado? Onde você fez a sua formação? Você passou por uma banca? Quem estava na sua banca? Quais artigos você já publicou? Porque parece que você é só um tagarela, juntando... A palavra aqui no original grego era usada para falar do passarinho que sai bicando um monte de coisa em vários lugares. E depois passou a ser usada para o mendigo, né, que sai coletando lixo em várias partes da cidade. E queria dizer, então, um papagaio. Alguém que parece que coletou ideia aqui no verso de um livro de aeroporto, escutou outra no YouTube com um dos filósofos da modinha e chegou na praça de Atenas e está falando, né? E aí os acadêmicos, obviamente, se sentem ameaçados e falam, quem que esse tagarela está falando? Né? Esse cara não tem a formação que a gente tem.
é só um catador de lixo soltando coisas sem ter a menor noção de como elas estão organizadas. A gente precisa montar uma banca para mostrar para esse sujeito que ele tem muito a aprender. É o desprezo acadêmico, né? Então, se você for chamado para essa área, prepare-se para esse tipo de reação, né? Mas não é a única reação. Olha a segunda. E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Uma segunda reação inevitável quando você tentar deixar claro o que significa o Evangelho é que haverá má compreensão. Sabe por quê? Porque o Evangelho não se encaixa em nenhuma outra categoria. O Evangelho é qualitativamente distinto de qualquer outro sistema de pensamento e de vida. E como as pessoas sempre vão pensar a partir dos seus próprios pontos de referência, e aqui no caso a partir de suas próprias filosofias, na hora que elas olham o Evangelho, o que elas tentam fazer? Encaixar no que elas já sabem, né? Parece que ele está pregando alguns outros deuses, como os nossos, mas que a gente não conhece. E o que Paulo vai ter que deixar claro? O que eu estou pregando não encaixa nessas categorias de divindade que vocês têm. Então há uma má compreensão. E o nível aqui da má compreensão é grande, gente, porque é até engraçado. Ressurreição em grego é anastasis, ou anastase. E na época tinham mulheres que chamavam anastasis, né? Chamavam ressurreição. Então, aparentemente, parece que os filósofos acharam que Paulo estava anunciando que tinha um casal de deuses, Jesus e Anastasis, né? E eles não entendem. Não, esses dois aí a gente nunca ouviu dizer. E olha que a gente constrói, como você viu, a gente constrói altar para todo mundo. E não tem para esses dois, né? São deuses estranhos. E é engraçado, parece que Lucas está brincando aqui mesmo, porque na outra situação em que Paulo encontrou com pagãos, deu o mesmo problema, não foi? Eu preguei sobre isso aqui. Acharam que Barnabé era Zeus e que Paulo era Hermes, não foi? E aí foi a mesma situação que gerou a oportunidade de testemunhar, uma confusão. Então, prepare-se, você vai ter a oportunidade de testemunhar, mas provavelmente porque você não terá sido entendido, né? Você terá sido mal compreendido. Mas tem uma nota também importante aqui, porque eles não entenderam, e aí, aparentemente, eles estão fazendo uma acusação sobre Paulo. Fala que ele parece ser propagador de deuses estranhos. Essa expressão foi exatamente a expressão usada para condenar Sócrates, alguns séculos antes, em Atenas. O pessoal também não tinha entendido o que Sócrates propunha, e levaram Sócrates para o Areópago, para onde Paulo está sendo levado. E a conclusão foi que ele era propagador de deuses estranhos e por isso precisava ser condenado. Então, essa nota aqui é uma nota de Lucas de que é uma oportunidade, mas é uma oportunidade ameaçadora. Paulo está indo para a cova dos leões. Ou, em outras palavras, Paulo está indo para uma banca de doutorado. Testar as suas ideias. Porque, nessa época, o Areópago já não tinha mais a função oficial judicial que ele tinha na época de Sócrates, por exemplo, mas ele ainda tinha uma função de, informalmente, ou com um nível menor de oficialidade, resguardar os ensinos que podiam circular em Atenas. Então, você pode pensar que eles estão levando Paulo para ouvir e ver se ele realmente pode continuar falando, né? Que é a terceira reação, né? Esse interesse por saber um pouco mais, que está aí no versículo 19. Então, o tomaram e o levaram ao Areópago, que era esse conselho de sábios gregos, né, que estavam ali cuidando da vida de Atenas. E disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas, pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Então, um aparente interesse, né? Talvez lendo isso você fala assim: ó, que bom, cara. Que bom, os caras querem saber o que Paulo está querendo dizer. Só que, para você não ficar muito enganado e frustrado no final da história, Lucas já coloca um parêntese, que é o 21. Olha o que Lucas fala. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. O que Lucas está, ironicamente, querendo destacar aqui? Que houve um interesse por esclarecimento? Houve. Mas a natureza desse interesse é a natureza consumista
de uma cultura que está buscando só a última novidade, ou a inovação, se você quiser um termo mais contemporâneo. É a cultura que busca consumir uma notícia para rapidamente poder descartar dela, porque você já consumiu, e aí busca a próxima notícia a consumir, para depois poder descartar. E qual é a característica de uma cultura assim, irmãos? É que o interesse dela não está na notícia, mas no frenesi da atualização. Entendeu? Parece um pouquinho a nossa cultura, não? Né? Talvez se fosse hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, né? Todos os atenienses não saíam do Twitter. Né? E isso que Lucas está chamando a atenção. Eles chamaram Paulo para ouvir o que Paulo tinha a dizer. Mas qual ia ser a relação que eles tinham como ponto de partida para, independentemente do que Paulo dissesse, vamos consumir o que ele tem a dizer e depois descartar e voltar para a praça e ver qual é a próxima novidade. Tá? Que eu não vou aprofundar muito, mas é o desejo de morrer, né, gente? Consumir a vida e descartar a vida o mais rápido possível. Bom, feito isso, Paulo é levado, e aí o versículo 22 diz: então Paulo ficou de pé no meio do Areópago. Agora chegou a hora da verdade. Então ali os principais filósofos de Atenas, provavelmente era uma sessão pública, então você deve ter várias outras pessoas, até pelo jeito como Paulo abre, homens atenienses. Então é possível que tinha um grande público para ouvir o que Paulo tinha a dizer. Irmãos, o discurso de Paulo é uma obra-prima do Espírito Santo. E cada detalhe é infinitamente significativo. Mas, para a gente não se perder nos detalhes, vamos ver primeiro a visão geral. Porque Paulo sabe muito bem onde ele quer chegar. E a gente não pode perder isso de vista. Se você vai até o final do discurso, você vê que, desde o início, Paulo queria dar um tiro certeiro. Ele sabia o destino final e qual era a conclusão. E depois a gente vê como que ele construiu isso. Né? Mas qual era o final, que está aí do 29 ao 31? Onde que Paulo queria chegar, irmãos? Paulo queria dizer para eles o seguinte, primeiro ponto. Vocês mesmos reconhecem que vocês têm um conhecimento de Deus que vocês dizem não ter. Ou seja, vocês são incoerentes. Porque vocês falam como quem sabe que Deus é o Criador, mas vivem e organizam a sociedade em torno de criaturas e ídolos. Ou seja, a idolatria que vocês têm não é aquela que dozinha, né? Vocês não conheciam o Deus verdadeiro, mas, gente, fica tranquilo. Agora eu cheguei, eu vou pregar para vocês e vocês vão conhecer o Deus verdadeiro. Não era isso. Vocês suprimiram a verdade pela injustiça e trocaram a glória do único Deus verdadeiro por imagens feitas de acordo com o desígnio do próprio coração. Então, essa idolatria aí, galera, é condenável. Paulo quer chegar aí. Né? Ele vai falar isso desde o 23 até o 29, mas a gente pode ver o 29, que já é a conclusão. Né? Olha o 29. Sendo nós gerados por Deus, que era algo que os próprios poetas deles diziam, ou seja, tendo um conhecimento de Deus como Criador, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao que a gente cria, ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Em outras palavras, vocês estão inconsistentes, porque vocês, por um lado, mostram vislumbres do conhecimento de Deus como Criador, mas tratam Ele como criações suas. E isso é condenável. E aí, para onde que Paulo vai encaminhar? Para dizer que, ok, mas talvez você não sinta isso, né? Você pensa assim, poxa, mas eu nunca vi Deus me condenando, não. Estou aqui de boa. Estou aqui de boa, frequentando os templos, bebendo meu vinho com meus amigos filósofos. Acho que Deus não acha isso errado, não. E aí o que Paulo vai dizer? Realmente Deus não fez a condenação se sentir imediatamente. Então pode parecer para vocês que ela não é condenável. Mas agora fiquem espertos, porque ele já marcou o dia do juízo e já designou o juiz que vai dar a sentença. Então está na hora de arrepender.
porque está marcado o julgamento dessa prática condenável que vocês mantêm. É o que ele fala no 30:31, olha lá. Deus realmente não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, não fez vocês sentirem o juízo imediatamente, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Por quê? Está na hora de arrepender e mudar, gente. Porque ele já determinou o dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E qual é a evidência que Deus fez isso? É porque um homem ressuscitou. E realmente essa não é uma evidência pequena, né, irmãos? Essa não é uma evidência pequena. Qualquer pessoa que você trombar na rua e falar assim, cara, eu sei que você vai dizer que não tem jeito de ter certeza de nada, mas se você tivesse uma certeza, qual é? Todos os homens morrem. E aí Paulo está dizendo, Deus ressuscitou um. E Deus ressuscitou um homem que foi morto exatamente na mão dos idólatras. Então fiquem espertos, porque ele elevou esse homem à sua direita, ele já está sentado no trono, e por isso significa que o juízo já está marcado e o juiz já está aguardando o dia. Arrependam-se. Arrependam-se. Então é aí que Paulo quer chegar, gente. Em outras palavras, Paulo quer conectar o conhecimento de Deus que a gente tem pela criação com o conhecimento de Deus que a gente tem pela redenção em Jesus. Ele quer mostrar que se você ignora, como todos os homens ignoram, o conhecimento de Deus que é dado por meio das coisas criadas, o episódio Jesus, vida, morte e ressurreição, esclarece para você que você está sob condenação. Você se achava uma pessoa boazinha, bacana, que está vivendo a vida e até tem uma gavetinha religiosa de frequentar um templo uma vez por semana. Mas aí o que Paulo vai mostrar? É que não. É que a ressurreição deixou claro que se havia alguma ambiguidade de que Deus abomina a rejeição que a gente faz do conhecimento dele que está disponível na criação, essa rejeição é condenável. E a condenação agora já está marcada. O juízo está chegando, né? Em que Deus julgará essas práticas. Então Paulo quer chegar aí, irmãos. Mas vamos combinar que seria mais ou menos começar uma luta já dando 2 pés no peito, né? Então Paulo é estratégico. Eu gosto de Paulo. Eu dou aula de estratégia na universidade, né? Eu gosto de Paulo por causa disso. Paulo é estratégico. Ele vai fazer um caminho para chegar nessa conclusão aí do 29 ao 31. E qual é o caminho, a estratégia que Paulo vai adotar? É uma estratégia que muitos rabinos judaicos adotavam para defender também o judaísmo, que é a exploração de pontos de contato com os seus ouvintes. Ou seja, é você usar elementos da própria cultura dos ouvintes, crenças que eles tinham, discursos, instituições, práticas que os ouvintes tinham, para, de certa forma, dizer para os ouvintes que você está falando para eles algo que, em alguma medida, eles já sabiam. É uma boa estratégia, né? É mais ou menos você falar assim, não sou eu que estou te falando, ó. É você mesmo. Já teve essa experiência? Você chega para uma pessoa e fala assim, uma pessoa está falando, né? Confessando, nossa, eu sou tão orgulhoso, irmão. Tem tanta dificuldade nessa área, sou arrogante, tenho dificuldade de ser humilde. Aí no outro dia você fala com ele, né? Você é orgulhoso, viu? Quem eu sei para me falar isso, né? Então qual que é a estratégia de Paulo? Eu estou dizendo o que vocês mesmos disseram. Eu estou pegando elementos da própria cultura de vocês aí que está presente, mostrando como que o que eu estou argumentando, de uma certa maneira, é que se vocês levarem as últimas consequências, as próprias evidências que vocês dão, vocês estão sendo inconsistentes e boicotando a si mesmos, enganando intencionalmente a si mesmos, né? Como que Paulo faz isso? Ele começa com um ponto de contato que capturaria a atenção, né? Como que ele começa o discurso aí no 23? 22. Homens atenienses, vejo que em tudo sois excepcionalmente religiosos. Né? Imagina que você está na plateia e aí você fala, é isso mesmo, somos excepcionalmente religiosos. Né? Olha quantas culturas maravilhosas temos, quantos templos. Muito bom que você conseguiu reconhecer isso. E aí um parênteses, irmãos, não tem nada de mais nisso. Sabe por quê? Porque não tem um ser humano que não seja excepcionalmente religioso. Todos somos, até o ateu. Só que o ateu não sabe, porque ele não consegue perceber
que não é pelo fato de que ele não se devota religiosamente a uma pessoa, a um Deus pessoal, que ele não se devota religiosamente a nada. Todo mundo está se devotando religiosamente a alguma coisa, de forma mais consciente ou de forma menos consciente. E Paulo aqui realmente dá um elogio, então. Pelo menos vocês têm consciência de que vocês são religiosos. Isso já é um grande passo em relação aos ateus, por exemplo. Parabéns. Mas, aproveitando essa deixa, passando aí pela cidade, eu vi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. E isso é uma ótima também, porque vocês reconhecem que, apesar de serem religiosos, vocês ignoram quem é Deus. Parabéns. Realmente vocês ignoram, vocês não têm a menor ideia de quem Ele é. Porque se vocês ficam fazendo bonecos e casinhas para esses bonecos e levando a ração de oferta e oferenda para esses bonecos, vocês não têm a menor ideia de quem Deus é. Então, parabéns, vocês não conhecem Deus. Que bom que vocês reconhecem isso. E aí os caras poderiam reagir, né? Nossa, mas a gente não sabia. A gente não sabia que a gente estava errado. A gente falou que a gente ignorava por causa disso, porque a gente não sabia. E aí Paulo fala, não vem com essa não, sabe por quê? Porque os seus profetas já disseram, os seus poetas já disseram que nele vivemos, morremos e existimos, né? Respiramos e existimos. Ou seja, os seus poetas já têm essa intuição, esse senso divinatis aí, de que Deus está perto. E mais, os seus poetas disseram que somos geração dele. Então já tem um conhecimento aí de que Deus é criador. Então não vem com essa que você não sabia, não. A ignorância não é do tipo cognitiva. A ignorância é do tipo moral. Vocês escolheram ignorar o Deus que se revelou. E por isso vocês são condenáveis. Aí ele chega no 29. Aí os 2 pés no peito entram com tudo. Nocaute. No 29. Vocês escolheram ignorar. Então, essa é a entrada de Paulo ali, né? É como se ele dissesse o seguinte: se vocês levarem a sério as inconsistências da sua própria cultura, tais como elas se manifestam na sua poesia, na sua arte, etc., etc., vocês têm que reconhecer que vocês estão sob condenação. Porque vocês estão suprimindo um conhecimento que está presente aí. Agora, um ponto importante, irmãos, não é que Paulo está olhando, por exemplo, para aquele altar ao Deus desconhecido e falando, olha só, cara, os caras já sabiam do Deus de Israel, só está faltando o nome. Né? Ou que Paulo olhou para as poesias e falou, que isso? No meio da poesia pagã, o cara me dá um verso perfeitamente cristão? Não. Tudo está contaminado, irmãos. Aquele altar ao Deus desconhecido, como ele vem de um coração que já está corrompido, ele, obviamente, não é em honra ao verdadeiro Deus. Então, mas Paulo também não joga totalmente fora, só porque está corrompido. O que ele faz? Ele pega um ponto de contato. Qual que é o ponto de contato? Até o Deus aí que vocês acham que está por trás desse altar está errado. Mas, pelo menos, vocês reconhecem que vocês ignoram Deus. Então, esse é um ponto de contato que eu vou pegar. As poesias, por exemplo. A poesia Nele vivemos, nos movemos e existimos era uma poesia de Epimênides que tinha uma visão panteísta, que inclusive era uma das visões aí dos estoicos. Ou seja, de que Deus se identificava com a criação, era a própria criação. Paulo não concorda com isso, mas ele não joga a poesia fora por causa disso, entenderam? Ele pega essa poesia, porque ali tem um ponto de contato. Qual é o ponto de contato? Mesmo vocês entendendo errado quem é Deus e achando que Ele é a própria criação, mas tem gente aí que sabe que Deus está perto. E vocês não podem ignorar esse conhecimento. A segunda poesia de Arato, da Cilícia, era um estoico também, que Paulo cita aí, pois dele também somos gerados. Mais uma vez, de quem que Arato estava falando? Quem era o dele? Não era o Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos. Arato está falando que a gente era gerado de Zeus. E nessa época aqui, a aplicação dos estoicos já era até para o Logos. A gente é gerado pela razão que estrutura o cosmos. Ou seja, Paulo não concorda com isso. Mas ele não joga esse verso fora. Ele traz porque tem um ponto de contato. Qual é o ponto de contato? Há uma intuição de que Deus é o Deus criador. Então pensa assim, Paulo pensa que a verdade cristã é uma água límpida.
E Paulo quer usar as águas da cultura grega para mostrarem qual é a água verdadeira. E não é porque qualquer água da cultura grega está contaminada que ela deixou de ser água, concorda? Então, Paulo pega esses produtos contaminados da cultura grega, mas mostra que tem água por trás, que foi contaminada, mas tem água por trás. Ou seja, tem um senso de Deus que foi suprimido, e que foi corrompido e que foi contaminado. Mas, por isso, eles não são desculpáveis, porque eles contaminaram a água viva. Né? E essa, então, é a crítica de Paulo. Gente, estão vendo como que Paulo, pelo Espírito Santo, está dando um testemunho poderoso? Percebem? Como que ele está usando? Ele não está citando versículo, né? Não vai chegar na sua universidade, professor, eu discordo disso, porque em Atos 17, 16 está escrito que... Não, ele não está na sinagoga. Mas o que ele está fazendo? Ele está pegando pontos de contato no meio da cultura contaminada por uma visão religiosa errônea e usando esses pontos de contato para basicamente dizer o seguinte: vocês se denunciam. Vocês se denunciam. E por isso vocês são culpáveis. Só que ele está fazendo isso magistralmente e não curto e grosso. Né? Ele está estrategicamente construindo essa visão. Se você pensa nos públicos que estão ali, a situação é mais difícil ainda, gente. Porque qual é o público que estava ali? Epicureus, estoicos, principalmente, né? Mas, como eu já disse, provavelmente era uma sessão pública, você tinha os atenienses em geral, até porque a idolatria não era, por exemplo, uma característica dos epicureus. Então, Paulo está tendo que lidar, por assim dizer, com 3 públicos com opiniões bem diferentes no mesmo sermão. Olha que difícil. Só que, pelo Espírito Santo, ele faz isso genialmente. Por exemplo, só para vocês capturarem aqui, eu não vou entrar nos detalhes, mas a genialidade do discurso de Paulo pelo poder do Espírito Santo. O que os epicureus, né, que tinham sido fundados lá por Epicúrio, que tinha morrido ali no final de 290 e poucos antes de Cristo, qual era a visão principal dos epicureus? Tem um ar ali, mas vamos lá. Qual que era a visão principal dos epicureus? Era a de que os deuses ou não existiam ou estavam distantes o suficiente para não ter influência real na vida humana. Então, quando Paulo ataca a idolatria, num certo sentido, os epicureus devem ter gostado. Falaram, é isso aí. Esses deuses aí não servem para nada. Entendeu? Só que aí, na hora que eles estão empolgados, a bola levantou, Paulo chuta. Mas tem um Deus vivo e verdadeiro que criou todas as coisas e está próximo de nós e interfere em tudo. Nos limites das nações e na provisão diária. Os epicureus também tinham uma filosofia caracterizada que o que estava guiando a história era o acaso. E que por isso não haveria nenhum tipo de juízo final, porque o fundo da realidade não era moral. E aí o que Paulo vai dizer? Não, tem um Deus guiando a história do início ao fim e ele já marcou a data do juízo. A visão dos epicureus, às vezes, eles são associados com o sensualismo, né? Os caras queriam prazer a qualquer custo. Não era bem isso. O ponto dos epicureus era gerenciar os desprazeres para conseguir ter uma vida serena. Ou seja, é aquele que tenta administrar as perdas, né? Para não sofrer muito. E aí, qual o fim da pregação de Paulo? Converta o vosso riso em pranto. E muda isso a veste de alegria em saco de cinza, meu amigo. Vai chorar, porque é isso que você precisa para realmente ter serenidade. Então, Paulo, assim, atacou os epicureus. E os estoicos? Para os estoicos, como eu já disse, eles tinham uma visão de Deus, ao contrário dos epicureus, e era uma visão de que Deus realmente estava presente. Mas como que ele estava presente? Porque ele era a própria criação, ele se identificava com a natureza, era o panteísmo, né? A natureza como um todo era o próprio Deus. E aí o que Paulo vai dizer? Deus está presente, porque Ele que cuida da gente, né? Ele está governando os processos históricos. Mas, por outro lado, se foi Ele que nos criou, não faz sentido nenhum você pensar que Ele poderia ser a nossa criação. Pronto. Atacou que Deus possa ser a própria criação humana ou a própria natureza. Vai deixar claro, gente, como que a gente vai servir a Deus? É Ele que criou todas as coisas, Ele é o criador da natureza, Ele não se identifica com ela.
Os estoicos também pensavam o quê? Que o destino é que guiava a história. E que a história não teria fim, né? O destino estaria levando a história sempre para frente. O que Paulo vai dizer? Realmente tem um destino, mas é o destino que está na mão de um Deus e ele marcou uma data para consumar a história. Então não tente só ter uma vida que pelo dever se conforma a essa racionalidade, que é o que eles pensavam, né? Mas busque se conformar com a vontade desse Deus. Estão vendo? Atacou os estoicos também, né? E tinha o público principal, que na verdade Paulo está interessado, que são os atenienses como um todo, que são os idólatras de fato. É o populacho, por assim dizer, que frequentava lá o templo, juntava o seu dinheirinho para tentar agradar o Deus lá com as suas ofertas. E aí, como que Paulo ataca esses? É a parte principal do discurso que a gente leu aí. Paulo vai dizer o seguinte, em resumo. Cara, como que você faz um boneco? Eu já falei, né? Como que você faz um boneco? Monta uma casinha e fica dando ração para esse boneco. E acha que isso é Deus. Se você tem o senso de que Ele é o Criador de todas as coisas. Gente, isso é um ataque fenomenal. E eu queria enfatizar isso aqui. Por quê? Porque vai no cerne do que é a idolatria. A idolatria é você se ver de frente com Deus vivo e verdadeiro e dizer, eu não quero ninguém mais alto do que eu. E o que a idolatria faz? Tenta reduzir o divino a dimensões manipuláveis. E transformar o divino naquele boneco, Tamagotchi, ou a Barbie, que você cuida dele. E o que você quer com esse boneco? Ou pensa aí no animal de estimação, para quem não gosta muito de animal de estimação. Você cuida dele para ele te dar o mínimo trabalho possível. Não é assim? Ou se você gosta de animal de estimação, você cuida dele para ele ajudar um pouquinho na sua carência e satisfazer os seus momentos de tristeza. Essa é a relação idólatra, irmão. Se a sua relação com Deus é assim, é exatamente a relação idólatra. Se você dá o dízimo, por exemplo, pensando que ou eu estou dando esse dízimo para Deus não me dar trabalho, tipo tirando meu emprego, ou eu estou dando esse dízimo para Deus abençoar férias para o exterior que eu nunca tive, é a relação idólatra. É colocar Deus numa casinha e levar a ração para ver se ele fica bonzinho. Né? E Paulo vai nesse ponto. Paulo chega, em outras palavras, para os atenienses e fala, Deus não é domesticável. Deus não é domesticável. Ou como diria C.S. Lewis, ele é selvagem. Para de tratar Deus como um pincher, porque ele é um leão. Vocês acharam que vocês estão me chamando para uma banca, mas eu espero que com esse discurso vocês tenham percebido que vocês estão numa banca. Vocês acharam que podia transformar Deus num pequeno objeto, colocar no braço direito do seu troninho e começar a mandar e desmandar sobre a vida cultural. Pois, novidade, você está diante do tribunal divino e o leão está com as garras à mostra. Mas, assim como o leão das Crônicas de Nárnia, ele abraça a criança. Ele abraça o coração humilde. Ele deixa sua juba ser acariciada. Apenas converta-se. Entra no lugar de novo. Lembra que você é que é o pequeno e ele é que é o grande. E é por isso que a idolatria é condenável. Não é por uma arbitrariedade de Deus que, feriram a minha honra, né? Não estão me reconhecendo naquela cidade, magoei. Não é isso, irmãos. É porque a idolatria não é nada mais, nada menos do que a expressão máxima do auto-engano. De achar que você é o centro da realidade e que Deus pode ser colocado no seu bolso. Antes do juízo final, descubra que isso não pode acontecer. Porque senão um dia você vai estar de frente a um leão voraz. Mas que até lá é um amigo que chama para você acariciar a juba dele. A juba dele. E deixar os seus brinquedos e os seus bonecos, por mais bonitos que eles sejam, de lado. Então, irmãos, essa que é a mensagem central aqui desse texto. Né? É que
A real ignorância, guarda isso, a real ignorância não é o desconhecimento de Deus. A real ignorância é o engano próprio, quanto à sua própria rebeldia contra Ele. E um dia, quando a cortina for aberta, por mais que você fique repetindo como o grande filósofo Bertrand Russell, que não houve evidência suficiente, no dia do juízo, quando a cortina for aberta, você vai olhar para o seu coração e aquilo que você mesmo tentava ocultar de si, que era a sua rejeição e rebeldia contra um Deus que mandasse na sua vida e que não deixasse você ser o centro, vai ficar patente. E aí não tem mais desculpas a serem apresentadas. Esse é o ponto, irmãos. E a gente precisa, para finalizar, de como Paulo ir pelas Atenas aí do nosso mundo, desmascarando a raiz da idolatria que está presente hoje. É claro, irmãos, hoje é difícil você ter alguém em sociedades modernas, hipermodernas, aí, que vão ter uma imagem, né, e se devotar a uma imagem, um lugar de altar dentro de casa. Talvez isso seja complicado de pensar assim. Mas a natureza da idolatria permanece, mesmo que você não use de artefatos engenhosos, materiais, para construir o seu ídolo. Você pode, por exemplo, se apegar aos seus artefatos intelectuais, como alguém que estuda Foucault e começa a achar que toda a vida se reduz a um jogo de poder. Tá aí seu ídolo. Você vai se devotar religiosamente a isso e vai começar a ler todas as notícias do Twitter com esse olhar, né? E consumir todas as novidades com esse olhar. Ou então, alguém que foi capturado muito por uma visão economicista e começa a achar que tudo é cálculo de custo e ganho. E você se devota religiosamente à sua conta bancária e aos seus investimentos e acompanhar as ações, e isso molda o seu jeito de viver. Tá aí mais um ídolo, né? Ou então pode ser uma instituição. Instituições contemporâneas, né? Você entrega e confia a sua vida no altar do Estado. Ou você entrega e confia a sua vida no altar do mercado, né? Com liberalismo ingênuo ou com um estatismo ingênuo. Ou então você entrega a sua vida no altar da própria igreja enquanto instituição. E é nisso que você confia. Ou, pior caso, a idolatria já pode ter alcançado o seu coração. E aí você tem uma relação de fato religiosa e afetiva com as bandeiras que você levanta, seja do gênero, da raça, do que for. E você está disposto a morrer por isso, que é a característica básica da adoração. Você está disposto a entregar a sua vida naquele altar. E o que Paulo está dizendo aqui é que o que a gente tem que fazer é ir nas portas desses vários templos e lembrar o que significa o credo apostólico. Chegar lá e falar, olha, a gente crê no Deus Criador, que é o mesmo Deus Redentor, e que um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos e consumar a vida eterna. Agora, irmãos, a gente só vai falar o que Paulo falou se a gente sentiu o que Paulo sentiu. A gente só vai fazer isso e se levantar contra Atenas, mesmo estando sozinho e depois de ter sido preso, se a gente for incomodado com o que incomodou Paulo também. Se o nosso coração estiver afinado com o coração de Deus, como o Guilherme sempre fala aqui, se você estiver caminhando para se tornar amigo de Deus. O que é o amigo? Mexeu com ele, mexeu comigo, não é assim? E foi esse o sentimento de Paulo. Cara, vocês estão mexendo com Deus. E por isso vocês estão mexendo comigo. Obviamente, como eu já disse, isso não deve te levar à violência, como os amigos às vezes fazem. Mas deve te levar a um testemunho amoroso para libertar pessoas que estão debaixo da sombra de uma floresta de imagens. Vamos orar, irmãos. Talvez à medida que você ouvia, você foi se redescobrindo e percebendo que você está num lugar muito diferente do que o que você achou que você estava. Talvez com a exposição da palavra aqui, ficou claro que a rebeldia está no seu coração e que você tem tentado colocar Deus no seu bolso
e nunca se rendeu de fato ao Deus vivo e verdadeiro. Se esse é o seu caso, eu te convido a orar comigo. Eu vou orar e se você quiser, você repete aí no seu lugar. E eu te convido a orar assim: Deus, eu confesso a minha rebelião, a minha tentativa de dizer que a minha ignorância sobre o Senhor é cognitiva. E eu reconheço que eu estou na posição errada. Ou desconhecendo o Senhor como Deus verdadeiro, ou tentando transformá-lo num animalzinho de estimação. Ruja sobre mim, Senhor. Ruja sobre mim. E me converta ao Senhor. Para que eu saia da sombra densa, da floresta de imagens que eu criei, para gerenciar a minha vida a partir do meu trono. Em nome de Jesus. Pai, escuta essas orações, Senhor. E recebe esses na sua presença, Senhor. Leve-os para acariciarem a sua juba. Que eles possam viver a partir dessa segurança, Senhor, de estarem firmados no centro da realidade. Jesus Cristo, Senhor. E converta sempre o nosso coração, Deus, livrando-nos da idolatria, da tentativa, Senhor, constante no nosso coração rebelde, de tentar reduzir o Senhor a dimensões manipuláveis. Lembre-nos sempre, Senhor, de que o Senhor é selvagem, mas o Senhor é amigo, Deus. O Senhor selvagemmente, Senhor, busca um coração que veja as coisas como elas realmente são. E fará todo o necessário, Senhor, articulará todos os pontos de contato, enviará todos os Paulos que forem precisos para buscar os Dionísios e as Dâmares que estão por aí, Senhor. Envia-nos em nome de Jesus. Amém.